Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor José Roberto, falo do canal da SEVES. O vídeo de hoje está muito bom, um conteúdo muito maneiro, com a indicação da nossa irmã Ariane Prates. Quero aproveitar o ensejo e deixar aqui um forte abraço para a irmã Ariane Prates, seu esposo Jailson, o Luiz Miguel e a Isabelle. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema de hoje é sobre dízimos. A irmã Ariane, ela pediu que comentássemos sobre os dízimos. Então, eu quero trazer hoje um conteúdo bem bacana, falando a respeito de dízimos. Mas antes, você que gosta dos nossos vídeos, você que assiste nossos vídeos, analise aquilo que vai ser falado essa noite, dê o seu comentário, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, participe, ative o sininho para que você possa receber as notificações de quando nós formos fazer os próximos vídeos. Para falar sobre esse tema, eu trouxe uma pequena anotação com algumas perguntas, onde eu vou usar como tópico para falar sobre esse assunto. E usar a minha Bíblia, que, se você ver, já está bem desgastadinha, já está pedindo outra Bíblia, mas essa Bíblia é uma Bíblia que eu sempre estudo nela e que eu gosto muito dessa Bíblia. E assim, enquanto ela ainda resistir, ainda vou usar. Meus queridos, para falar sobre esse tema de hoje, é necessário que eu use alguns textos bíblicos para me basear naquilo que vai ser dito, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro onde a sua palavra, aquilo que está registrado na palavra, que é a palavra de Deus, e tudo aquilo que está registrado na Bíblia é uma palavra viva, é um contexto, um conteúdo vivo, e não aceita interpretação de homem nenhum. Qualquer tipo de interpretação, qualquer coisa que é necessário ser revelada nas entrelinhas da palavra, à luz das Escrituras, é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia é um livro onde Deus fala, é a palavra do próprio Deus, é a boca de Deus falando conosco, é a mensagem celestial para nós. Então, a Bíblia, ela não necessita de intérprete, ela não admite interpretação, tá certo? O tema de hoje é dízimo. A lei mudou? Vamos entender a respeito desse grande assunto. Primeira coisa que eu quero dizer para você, a palavra dízimo, ela significa a 10ª parte de um todo, ou a 10ª parte de um todo. Não tem muito o que inventar. Para falar sobre dízimo, a primeira pergunta que eu diria é: o que é dízimo? A 10ª parte de um todo. Por que Deus estabeleceu o dever de dizimar? Primeira coisa que eu quero te dizer é que dízimo é para quem tem compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com Deus, você não tem obrigação de dizimar. Você não tem obrigação de ser dizimista. Ser dizimista é para quem tem compromisso com Deus. De outra forma, você não tem obrigação nenhuma de ser dizimista. Por que Deus estabeleceu o nosso dever de dizimar? Entenda, o maior mandamento da lei de Deus diz: amar o nosso Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com tudo que nós temos. Então, qualquer coisa que eu colocar em um grau de importância na minha vida acima de Deus, e que eu amar acima do que eu amo a Deus, isso então me impede de agradar ao Senhor. Por isso Deus estabeleceu os dízimos, porque Deus, Ele é onisciente, e sendo onisciente Ele já sabe de todas as coisas. Então Deus, lá no princípio, Ele já sabia que haveriam algumas coisas que dificultariam o nosso amor para com Ele. Entre elas, o amor ao dinheiro. Entenda que quando se fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, há um engano sobre isso. O dinheiro é bom. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono do dinheiro.
O dinheiro não tem maldição nenhuma, não é maligno, não é nada disso. O dinheiro é um excelente empregado. O que nós temos que entender é que a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro, o amor excessivo ao dinheiro. Amar o dinheiro mais do que nós amamos ao nosso Deus. Dizimar salva? Não. Dizimar não salva. Quem te salva é a graça de Deus concretizada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus Cristo não existe como entrar no céu. Porém, o fato de não dizimar pode me tirar a salvação? Sim. Pode não me salvar o fato de eu ser dizimista, mas o fato de eu não ser dizimista pode me tirar sim a salvação. Algumas pessoas dizem que os dízimos foi estabelecido apenas para a tribo de Levi. Eram 12 tribos, 11 tribos receberam posses de terra e uma das tribos não recebeu nada. Como herança da parte de Deus, a parte que coube a tribo de Levi foi o ministério sacerdotal, ou seja, teria que cuidar dos órfãos, das crianças, dos idosos, das viúvas e dos estrangeiros, ensinar a palavra de Deus, cuidar do templo e das coisas concernentes à fé. Porém, quem dizimava eram as 11 tribos. A tribo de Levi, ela recebia os dízimos. É preciso que fique bem claro sobre isso. Um outro detalhe que se diz: o dízimo não deveria ser em grão ou naquilo que o povo produz. Irmão, nós estamos em 2021. Hoje, existe uma moeda corrente. O que nós produzimos hoje não é precisamente grãos. Então, assim, nós trabalhamos em diversas áreas. Então, o aluguel da igreja, as necessidades da igreja, as necessidades dos órfãos, das viúvas, isso hoje se paga em dinheiro e não em grãos. Precisa ficar claro sobre isso também. Para a gente entrar já dentro de um texto bíblico, é preciso a gente entender o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 4, que diz que a palavra diz exatamente assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel era pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, depois de um certo tempo, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Veja bem, Caim trouxe uma oferta daquilo que ele produziu, Abel trouxe uma oferta daquilo que ele produziu. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Porém, o texto diz que Deus não se atentou para Caim e para a sua oferta, mas se atentou, se agradou de Abel e da sua oferta. Quando nós dizimamos e ofertamos, Deus, Ele primeiramente olha para nós, para o nosso interior, para o nosso coração. Com que ânimo estamos fazendo isso? Precisa ficar bem claro, senão Deus não recebe. Outro detalhe, que é preciso ficar bem claro: dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é a 10ª parte de um todo. Mas como funciona o dízimo? O dízimo é aquilo que você produz no final do mês. É tirado daquilo que você produz no final do mês. Porém, quando você dizima, você não está dizimando para Deus te dar algo. Você está dizimando daquilo que Deus já te deu. Na realidade, Deus ele é dono do 100% do que você ganha. Deus é dono do ar que você respira, da água que você bebe, do pão que você come. Porém, Ele determina que você separe a 10ª parte para que os outros 90% sejam santificados. E tudo que você adquirir com os 90% do que você ganha será santificado.
Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Muitas vezes nós trabalhamos e recebemos na segunda-feira, na terça, não sabemos aonde foi o dinheiro com que foi gasto. Muitas vezes nós não observamos, não atentamos para isso. Principalmente, isso acontece quando nós não somos dizimistas, porque o devorador, ele consome. Agora, um texto muito importante, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20, a palavra diz assim: o primeiro homem, primeira vez que a Bíblia fala em dízimo, efetivamente, é nesse texto. E diz assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe, Abraão entregou, no caso, o dízimo de tudo. Veja bem, Abraão, ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha um chamado de Deus. E ele dizima a Melquisedeque, que é sacerdote do Senhor. Um outro detalhe que eu quero trazer para você, no livro de Mateus, no capítulo de número 5, no versículo 17, até o versículo de número 20, eu quero trazer aqui para você, para que nós venhamos entender algo muito importante da parte de Deus, que é muito importante você saber. Mateus capítulo 5, versículo 17, até o versículo 20. A palavra diz assim, ó, olha o que Jesus está falando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim para abrogar, mas para cumprir. Olha o que ele está dizendo. Não pensa que eu vim para destruir a lei. Não pensa que eu vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se eu disser para você que o dízimo foi abolido por Jesus, eu estaria mentindo, porque o próprio Cristo está dizendo que ele não aboliu a lei, porque ele apenas cumpriu, porque a lei é do Pai e não do Filho. O Filho veio como cumpridor da lei, e ele não abrogou, ele não destruiu a lei, e ele não desautorizou os profetas. Então, que fique bem claro que Jesus confirma aquilo que Deus diz. Agora eu quero te chamar para um texto muito importante, que é um texto onde todos batem nesse texto, e eu quero que ele fique bem claro para o seu entendimento nesta noite. Malaquias capítulo 3. Vamos ver todo o capítulo 3 para entendermos exatamente o que está sendo dito aqui. A palavra do Senhor diz assim: eis que eu, olha Deus falando, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata.
Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus falando, não sou eu que estou dizendo. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha o que Deus está falando. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Então o que o Senhor está falando? Se eu pregar contra o dízimo e dizer que ele não tem mais validade, eu estou defraudando o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, de forma que os dízimos sustentam a igreja aberta. Quem são os órfãos? Quem são as viúvas? Quem são os estrangeiros? Os estrangeiros éramos nós quando não servíamos a Deus. Portanto, não tínhamos compromisso com Jesus Cristo, éramos um povo para o fogo do inferno. Mas uma vez compromissados com Cristo, somos salvos no Senhor. E a palavra aqui também diz que há a obrigação por parte do sacerdote. Não pode fazer o que bem entende com o dinheiro, que é dizimado, porque é dinheiro santo, santificado ao Senhor. Agora um detalhe muito importante que eu quero falar para você. Um outro texto que é longo, mas que você precisa saber e ficar ciente. Não apenas com relação aos dízimos, mas com relação a toda a palavra de Deus. Entenda, Apocalipse capítulo 22.
A palavra do Senhor diz assim, olha, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, e precedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, Jesus, 12 apóstolos, dando o seu fruto de mês em mês, o sustento da sua vida. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, que é Jesus, e os seus servos o servirão. E verão o seu trono, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo seu. Em outras palavras, o que João está contando aqui? Que Deus revela a ele que o Senhor deixa muito bem claro, cedo vem. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. E todos têm que cumprir aquilo que está escrito nessa palavra. Para fechar, eu vou aqui, Apocalipse 22, 18, até o último versículo da Bíblia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia é um livro completo, de Gênesis a Apocalipse. É a revelação do Senhor. Então, Deus está deixando bem claro, ai daquele que tirar uma vírgula ou que acrescentar um tiro. Aquele que tirar ou acrescentar a Bíblia, este não entrará no reino dos céus. Jesus deixa isso muito bem claro. Ele, o próprio Cristo, não ousou modificar aquilo que Deus havia determinado. Outro detalhe sobre os dízimos. O dízimo é uma forma de Deus proteger a sua vida contra as astutas ciladas do inimigo contra a sua vida financeira. Quando Deus fala, e por causa de vós repreenderei o devorador, veja bem, não existe uma forma de você repreender o devorador. Quem é o devorador? É uma casta, é um exército de demônios que consome, que toca na vida financeira das pessoas. E esses demônios, não existe como repreender eles, porque só Deus tem poder para isso. Tanto que ele diz, e por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto do seu trabalho. Agora veja bem, a única forma de conseguir que esse devorador seja repreendido é ser fiel nos dízimos. Porque quando eu sou fiel nos dízimos, na verdade eu não estou pagando nada para Deus, nem na casa de Deus. Eu estou devolvendo a 10ª parte que não me pertence. E ao fazer isso, eu estou declarando a Deus que sou grato e reconheço as misericórdias dele sobre minha vida. E aí eu entrego para Deus
uma procuração escrita para que ele me defenda com relação à minha vida financeira quando o devorador quiser tocar no fruto do meu trabalho. Só existe uma forma de repreender o devorador, sendo fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Se você não é dizimista, ou se você prega contra o dízimo, muito cuidado. A sua salvação pode estar em jogo. Se você não é dizimista, muito cuidado. A sua vida financeira poderia ser muito melhor. Por isso que tem muita gente que vive uma vida capenga financeiramente e acha que está tudo certo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é muito clara e não cabe a mim e nem a ninguém modificar o que está escrito. Vale o que está escrito para a minha saúde financeira, para a sua saúde financeira, para o nosso bem-estar. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixe o seu comentário. Ative o sininho. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.